Olá, meus amigos, minhas amigas. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos. E como nós podemos perceber diariamente, nós, humanidade, temos encontrado profundas dificuldades em compreender a sua mensagem, em vivenciar a sua mensagem, em saber verdadeiramente a quem ela se destina e qual é a essência dessa mensagem. Para respondermos essas duas importantíssimas questões, vamos nos valer do capítulo 4 do Evangelho de João, aonde nós vamos encontrar a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Lá está relatado o seguinte: Jesus encontra com a mulher samaritana e solicita: "Dá-me de beber." Ao que ela responde: "Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Esse incômodo se dá em função de determinados contextos históricos que colocavam samaritanos e judeus como opositores. "Se conhecesses o dom de Deus," Jesus responde, "e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Aqui é a primeira alusão que Jesus vai fazer no diálogo à água viva. E a mulher, curiosamente, responde para ele: "Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo, portanto, donde tens água viva?" Vejam que começa a se desenhar um quadro em que Jesus está falando de água espiritual, essa que vai descedentar a nossa sede de felicidade, de paz, e a mulher, com muita dificuldade de compreender o diálogo, faz referência ao próprio poço, questionando Jesus de onde ele tiraria essa água se o poço é profundo e Jesus não tem nenhuma vasilha. Mas Jesus prossegue: "Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." E a mulher, mais uma vez, demonstrando a sua dificuldade em compreender o significado da água que Jesus apresenta, retruca: "Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água." Vejam que Jesus novamente falou de uma água que, quando nós a bebermos, estaremos plenos de significado, de existência, deixaremos de ter essa sede espiritual que nós viemos trazendo ao longo das nossas múltiplas existências. E a mulher samaritana, quando vê Jesus fazer referência à falta de sede que ela teria após beber essa água, pede veementemente que ele a dê, para que ela não tenha que fazer aquela subida diariamente, ter todo aquele trabalho para retirar água do poço. A dificuldade aqui, meus amigos, é que Jesus está se referindo à água para o espírito imortal e a mulher samaritana está entendendo como se fosse água para o corpo físico. Mas prossigamos ainda no capítulo 4. Após essa conversa, Jesus se reencontra com os discípulos e eles solicitam a Jesus que possa então fazer a refeição. Lá no relato de João, eles dizem: "Rabi, come." E Jesus responde: "Eu tenho para comer
uma comida que vós não conheceis, se referindo assim como no episódio da mulher samaritana, a uma comida para a alma, para o espírito. E os discípulos, com a mesma dificuldade que a mulher samaritana, apesar de conviverem com Jesus mais de perto, retrucam. Então, olhando uns para os outros, narra João, comentavam: porventura alguém lhe trouxe algo de comer? E Jesus responde: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Por que nós trouxemos esse trecho para responder a essas duas questões? Porque muitas vezes a nossa dificuldade em compreender, em assimilar e em vivenciar o Evangelho do Cristo é a mesma dificuldade da mulher samaritana e dos discípulos ao interpretarem equivocadamente que Jesus se referia à água e à comida para o corpo e não para a alma. Quando nós mergulhamos na encarnação, nós nos vemos rodeados de uma série de preocupações materiais que nos convidam incessantemente para o foco exclusivo nessas questões. E quando conhecemos o Evangelho, muitas vezes, e começamos a estudá-lo, nós, assim como a mulher samaritana e os discípulos, interpretamos que a mensagem de Jesus é para que possamos resolver apenas questões materiais, apenas os nossos dramas existenciais no que diz respeito à conjuntura da matéria. Mas Jesus está falando que a água que ele tem para oferecer, ou seja, a sua mensagem, vai além dessa existência física, além desse contexto material. A água que ele tem para nos oferecer é para dessedentar o espírito, cansado muitas vezes que estamos dos nossos erros, dos nossos desacertos, das repetições em velhos padrões de equívocos que viemos cometendo rotineiramente. A mensagem de Jesus se direciona ao espírito imortal, ou seja, a resposta à primeira questão a todos nós, desde que compreendamos e nos vejamos dessa forma, como espíritos imortais, interessados em construir um patrimônio de virtudes, de sentimentos, de pensamentos superiores que ultrapassam essa realidade física, mas que podem ser construídos a partir das vivências saudáveis que nós somos convidados a ter nos desafios diários que o contexto reencarnatório nos oferece. Muitos de nós procuramos Jesus em busca dos sinais, em busca dos favores. Quando ele mesmo disse, também no Evangelho de João, no capítulo 6, que buscais a mim, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Agora nós já sabemos que esses pães não são os pães multiplicados no milagre da multiplicação, mas o pão da vida, que ele vai dizer que é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Pão esse que todos nós somos convidados a compartilhar dessa mesa, sentados com Jesus, no nosso caminho, fazendo a vontade de Deus a nosso respeito e, ao fazê-la, completando a sua obra. Emmanuel, numa mensagem belíssima intitulada Existimos, vai nos convidar a refletir que existe uma diferença entre existir e viver.
e ele afirma que, em sentido espiritual, viver é algo diferente de existir. Enquanto apenas existimos para as preocupações do mundo, meio adormecidos nessa experiência que a encarnação nos proporciona, nós apenas estamos existindo. Quando acordamos para as realidades espirituais, passamos a viver. E Emmanuel completa dizendo que a vida é a experiência digna da imortalidade. A quem se destina a mensagem de Jesus? A todos nós que passamos a viver muito além do existir. A todos nós que nos decidimos a buscar essa mensagem na sua essência. E qual é a essência dessa mensagem? É o caminho que ela nos oferece para aprendermos a viver como espíritos imortais. Tudo aquilo que Jesus fez ganhou sentido para aqueles que o seguiam quando ele retornou após o terceiro dia, comprovando para todos nós que a imortalidade é uma realidade patente. Portanto, a essência da sua mensagem se encontra aí, na água e na comida que ele oferece para nós que não morreremos, que viveremos para sempre e que a cada retorno ao mundo espiritual angariamos novos patrimônios ou estacionamos no ponto em que viemos. É preciso compreender o convite de Jesus, compreender de que trata a nossa sede real, de que trata a nossa fome, e que aí reside a essência da mensagem que ele veio nos trazer. Matar a nossa sede de paz, de felicidade, sem que isso signifique ausência de problemas. Vencer no mundo sem ser do mundo. Angariar as virtudes. Viver de tal forma que a nossa experiência seja digna da imortalidade. Patrimônio esse que nos foi dado por Deus e que todos nós podemos, a partir do Evangelho, a partir do Espiritismo, aprendermos a fazer cada vez melhor uso. Esse era o nosso convite, a nossa reflexão de hoje, para que todos juntos possamos então, mergulhando na essência da mensagem de Jesus e nos vendo como espíritos, vivermos essa mensagem com cada vez mais profundidade, com cada vez mais competência, com cada vez mais qualidade. Que Ele nos abençoe e até o próximo episódio.